Bom, galera, vamos voltar aqui ao terceiro vídeo aqui da série. Vamos ver se tentamos já solucionar o problema. Bom, eu acho que aqui temos, né, um problema nessa parte aqui do programa. Não sei se vocês estão dando conta. Se vocês estão percebendo aí, aqui tem um problema, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho basicamente um fragmento de código que se repete muitas vezes, né? É, Esse mesmo fragmento se repete para cada linha que eu vou lendo do arquivo. Então aqui temos um problema. Qual o problema que temos aqui nesse pedaço de código? Pois que temos muita repetição. Já tá. Isso é assim. É, para mim, repetição é como se fosse um câncer na programação, né? Um câncer. Tem que ser extirpado da programação. Esse pedaço de código aqui pode ser muito bem, né, diminuído se nós usamos aí um laço for, né? E de fato vamos usar aqui vou usar o comando do while, beleza? Vou usar o comando aí do while e que vamos ler então. Então, beleza, como eu falei, o feof aqui, né? O file end of file aqui serve para ver o que aconteceu com a leitura anterior. Então, se eu pôr aqui, né? Beleza? Se eu pôr aqui o feof, né, vamos eliminar ele daqui, tá? Porque já não vou usar ele para a condição do nosso programa. Vamos ver. Então, acontece o seguinte, o programa vai declarar essa variável, eu vou precisar declarar ela aqui fora também, ou pode estar aí dentro? Sim, pode estar aqui, não tem problema, vai, assim está bem. Então, lemos a linha, né? E, e vemos o que aconteceu. Vamos executar o programa e ver se exatamente está funcionando, né? Vai haver um problema aí pequeno, eu acho, que quando a última leitura vai repetir duas vezes, mas vamos ver, não sei, ainda temos aqui, a ver, número de elementos somente se repetiu uma vez. Por quê? Eu acho que porque o feof vai retornar zero, então o while vai precisar de um. Então vamos por el símbolo este, né? Ou que é a mesma coisa por enquanto o feof seja igual a zero, né? Porque o feof, quando chega no fim do arquivo, ele devolve um valor diferente de zero. Então, por enquanto seja zero, ele vai repetir o laço while. Vamos provar, e efetivamente aconteceu isso, tá? Mas aqui temos um pequeno problema, né? E olha só o problema que nós temos aqui. O problema que nós temos é o seguinte: como nós só temos 4 linhas, né? Então temos a linha 1, 2, 3 e 4. Na quinta vez que eu tento ler um arquivo, não foi lido nenhum tipo de dado, né? Não foi lido nenhum tipo de dado e o feof cortou o programa por aí. Então nós podemos usar N elementos, né, para imprimir esse último dado aqui. Por exemplo, se tentamos if n elementos for igual a 1, vai imprimir o resultado. Caso contrário, não. Então vamos ver. E assim já não repite a última vez, beleza? É só a última impressão não se realiza. Então por isso estamos usando aqui né,
o valor de retorno do FRID, exatamente por esse pequeno problema. Porque se eu não fizer isso, olha só o que acontece. A última linha se repete uma vez, mais, né? Então repete o último valor, que é 3,50, né? Então, o último valor se repete, porque não foi lido, né? Não foi número de elementos capturados, não se capturou nenhum elemento. Porém, como imprimimos matrícula, né? Imprimimos matrícula e ID, ainda assim, o último dado que foi guardado, né? Perdão, o último dado que foi guardado aqui, né? Né? Quando usamos FRead, estamos lendo os dados do arquivo, né? Então, se lemos a primeira linha e guardamos no D, então guardamos, a primeira vez guardamos matrícula e ID e imprimimos, né? Qual é o passo? Imprimimos, tá? Então, o FEOF comprova se a última leitura foi bem, mas FEOF comprova depois de imprimir. Então, não está correto isto. Por isso, nesse caso, devemos imprimir somente se foi capturado algum dado, que é exatamente N elementos, né? Elementos capturados. Bom, essa variável podia se chamar elementos capturados, não importa, número de elementos é igual. Se FRead chocou no final do arquivo e não capturou nenhum elemento, N elementos vai conter 0, tá? Então nós não devíamos de imprimir os dados. Por quê? Porque o N elementos aqui, como aqui no final estou imprimindo matrícula e ID, vai imprimir a matrícula e ID da última leitura. Então vai repetir aqui, mas tenham claro que isso é um erro, pois aqui não foi lido nenhum dado. Então o que imprimiu foi a repetição da última vez, né? Então você não deveria de fazer isso. Outra forma de fazer isso também que nós poderíamos usar é provavelmente FEOF, se eu passo ele para cima, né? Ele está checando, nesse caso pode que funcione a coisa sem ter que usar esta linha daqui, porque na primeira leitura provavelmente FEOF imprima 0, porque não foi feita nenhuma leitura. Então vai ser mais ou menos o mesmo efeito que essa vez aqui. Vamos provar primeiro, porque eu gosto de certificar. Não, ainda assim aconteceu o mesmo problema, né? Então o problema é que o FEOF ele checa depois de fazer uma leitura. Então se a última leitura foi exitosa, ele vai repetir o processo uma vez mais, porque a última leitura foi exitosa. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer outra leitura e vai imprimir novamente, mas aí como a leitura vai falhar, porque já chegamos no fim do arquivo, mesmo assim, dados de, né, esta variável contém os dados da anterior leitura. Então esse é um problema que devemos de usar, usando o valor de retorno de FRead. Então você pode fazer if n elementos seja igual a 1, é que leu um dado pelo menos, né? Se leu um dado, então está correto. Agora, nesse caso já não repite, né? Não repite os últimos dados. Vamos provar e efetivamente é assim. Imprime 4 linhas e já não repete. Está correto agora, beleza? Então, com essa estrutura aqui de repetição, percorremos todo o arquivo, beleza? Pode ter o número de linhas que tem, tá? Já podemos sair do arquivo. Perdão, já podemos, provavelmente agora que já obtemos cada linha, né? Obtemos aqui nesse ponto exatamente, tá? Nesse ponto daqui, vou pôr um comentário. Podemos fazer comparações, beleza? Comparar, por exemplo, como no caso dela, ela perguntou
ela perguntou assim, se eu tiver, né, como se diz aqui, vamos buscar aqui, se eu tiver uma matrícula ou uma identificação, é para borrar a linha completa. E para borrar, por exemplo, todos, se o usuário deve entrar uma matrícula e uma identificação. Então, aqui tá pedindo aqui, vamos ver. Aunque aqui tem ela pergunta de uma forma um pouco confusa, mas eu vou fazer em base ao que ela está perguntando aqui. Eu estou pedindo para o usuário digitar o que ele deseja excluir. Supondo que ele digitou a matrícula 1 e a identificação 15, daí quando vai excluir, exclui todos os registros que tem a matrícula 1 ou identificação 15. Exatamente, é um pouco confuso isso, tá? Mas aqui ela deixa, né? O usuário, por exemplo, o usuário entrou com isso aqui. Vamos ver, Realmente é um pouco confuso aqui o pedido dela, mas eu sei lá. Vamos supor que aqui o usuário entrou 1 ou a identificação 15, ou ambas, não sei. Então, deve excluir apenas matrícula, apenas 1 e 15, beleza. Se a pessoa entrou 1 ou 15, tá? Nesse caso, eu acho que ambas têm que coincidir. Deve borrar a primeira linha, tá? É isso aí o que ela tá mais ou menos querendo. E então vamos lá. Eu não vou fazer isso aqui como se estivesse pedindo por teclado, simplesmente vou fazer isso aqui dessa forma. Mat de matrícula, eu vou por aqui igual a 1, beleza? E int id igual a 15, beleza? Então, aqui podemos fazer já as comparações justo nesse ponto, por exemplo, se como os dados estão guardados em D, né? Nós lemos uma linha e os dados estão em D desta linha. Por exemplo, então fazemos o seguinte, if D ponto, ou melhor, como estamos comparando o que o usuário leu com o que o usuário entrou por teclado com o que lemos do arquivo, precisamos fazer if mat igual a vamos ver a d ponto matrícula, e vou fazer nesse caso que coincidas ambos. Eu não sei exatamente o que ela quer, mas eu suponho que coincidindo a matrícula e a ID, né? Aí eu faço ID igual d ponto ID, né? Nesse caso encontramos o dado, né? Encontramos o dado. Vamos imprimir aqui dados encontrados. Dados encontrados. Nesse caso, né? No caso que, vamos lá, dados encontrados, e vamos dar um espaço, tá? Eu acho que realmente não é importante imprimir o número de elementos aqui, já essa linha é pouco, né? Porque já não nos faz falta. Eu não vou borrar, simplesmente eu vou comentar ela, né? Fica comentado essas duas linhas aí, beleza? Vou deixar ela aí comentadinha. Vamos lá, vamos rodar o programa. E se cada linha que for encontrada vai imprimir dados encontrados. Vamos ver? Então, encontrou uma vez, justamente a primeira. Beleza. Exatamente porque só existe uma linha com esses dados, tá?
Eu não acho que ela queira, por exemplo, se o usuário entrou 15, borrar 2, mesmo porque ela pôs aqui um exemplo. Então eu acho que mais ou menos isso. Eu não. Na verdade, eu não entendi muito bem isso aqui, mas acho que essa aqui não é a parte importante do problema, porque isso aqui acho que ela é capaz de resolver por ela mesma, né? Eu vou eu vou pôr tipo, se o usuário introduziu 1 e 15, pois essa linha tem que ser borrada, né? Mas qual é o problema que nós temos aqui? Que se eu abrir aqui o editor hexadecimal, nós vamos ver em seguida. Qual o problema temos aqui com esse programa? Quantos minutos temos? Vai. Vamos tentar ser rápido e tal. Quando o programa lê uma estrutura, ele leu tudo isso aqui e o ponteiro, né? Quando nós começamos em modo de leitura, que é exatamente o que estamos fazendo aqui, ó. Estamos abrindo o programa em modo de leitura, né? Quando nós abrimos o programa em modo de leitura, o ponteiro começa aqui, justo nesse ponto daqui, tá? Começa justo aqui. E então é feito uma leitura, né? Uma leitura de size of dados, do tamanho de dados. Qual é o tamanho de dados? Eu falei, são 2 bytes, né? Então são dois inteiros, perdão. É feito uma leitura de todos esses dados aqui e o ponteiro, em vez de situar-se aqui, agora se situa justamente aqui, nesse ponto, na segunda linha, beleza? Ou seja, no segundo conjunto de dados. Então, o que acontece é o seguinte: se eu já li isto, né? Agora eu me encontro nesse ponto justo aqui, tá? Eu me encontro aqui nesse ponto. E qual problema eu tenho? Que se eu vou modificar o arquivo, eu deveria estar aqui, nesse ponto. Então, para isso, C, né, o C possui aqui, por exemplo, as seguintes funções. A função ftel, perdão, que isso está um pouco... Eu abri aqui. E possui a função fseek, tá? FTO que te faz? Ele faz como um checkpoint aí, ou um salvado, né? Da posição do ponteiro. Por exemplo, se o ponteiro está aqui, eu posso jogar essa posição que é a 0 numa variável e guardar esse ponto. Então depois eu faço uma leitura, né? Dessa parte do arquivo, e se essa parte do arquivo foi justo a que eu queria modificar, eu posso voltar exatamente nesse ponto e modificar, entende? Com a função fseek, ou seja, a função ftel me disse em que ponto do arquivo eu me encontro. Então eu me vou encontrar ao início, na primeira leitura eu vou me encontrar aqui. Quando eu ler um conjunto de dados, eu vou me encontrar aqui. Quando eu ler outro conjunto de dados, eu vou me encontrar aqui, né? Mas como eu falei, sempre que eu já tiver feito a leitura, eu já passei do ponto, então eu tenho que voltar atrás, tá? Mas não tenho que voltar atrás em qualquer ponto, aqui, não, eu tenho que voltar justo aqui. Por quê? Porque eu tenho que modificar essa parte do código aqui, tá? Beleza? Então vamos fazer, antes de ler uma linha, vamos salvar a posição anterior à linha, né? Porque quando lemos esse conjunto de dados, eu quero ter este ponto aqui guardado. Se eu ler esse conjunto de dados, eu quero ter esse ponto aqui guardado, tá? Para isso vamos lá na função aqui ftel, beleza? Copiando isso daqui, tá? A função ftel me devolve o número de bytes onde eu me encontro no arquivo, né? Por exemplo, se eu me encontro aqui, tá? Se eu me encontro aqui, o número de bytes que foram lidos é 0 e a variável vai conter 0. Se está aqui, é óbvio que ela leu 8 bytes, então vai conter 8 na variável. Então eu sempre posso voltar a 0, né? Eu vou fazer um guardado da posição 0 e vou ler esses dados, né? Aí
Vocês vão entender agora. Vamos ao programa. E isso é o que eu quero fazer é o seguinte. Antes, aqui vamos... FTL devolve um long int, vamos chamar de posição. Pos igual a FTL que vai ler F, beleza? Em que lugar está, tá? FTL vai pegar e vai dizer em que parte do arquivo nós estamos e vai guardar na posição, tá? Daí eu faço a leitura do conjunto de dados e vai avançar, né? Vai avançar. Se o conjunto de dados é o que eu quero, beleza? Se eu comparar isto aqui é o que eu quero, eu devo de retornar, né? Eu devo de retornar com a função agora fseek, beleza? Eu tenho que usar fseek e indicando o arquivo, por exemplo, dizer fseek que volte à posição 0, mas em relação ao início do arquivo, beleza? Mais ou menos assim, vamos lá. Agora vocês vão entender. Vou usar fseek, preciso indicar o arquivo, o offset aqui, vamos dar uma olhada, long int offset, que é o pos, beleza? O offset é o pos, por isso está pedindo um long int, que é o mesmo tipo de dado que nós guardamos aqui, tá? Long int pos. Aí eu vou aqui a pos e que mais? Tenho que indicar em relação a quê? Em relação ao início do arquivo, tá? Eu tenho que pôr aqui seek set, beleza? Seek set, tá? Com isso eu volto à posição anterior do arquivo, tá? Da leitura anterior. Se os dados foram encontrados aqui dentro do if, eu tenho que voltar ao princípio, antes dos dados serem lidos. E agora vem um pequeno problema. Tenho que dar uma olhada aqui a ver, controlar os minutos. Já passaram de 20 minutos. Vou cortar esse vídeo e vou ter que fazer outro vídeo mais. Bom, até logo. No próximo vídeo nos vemos. Tchau.